Olá, turminhas do terceiro ano, tudo jóia com vocês? Que bom, que bom! Então, hoje nós vamos continuar os nossos estudos de história. Vamos falar sobre cidades e fortalezas. Vamos começar então? Nas nossas últimas aulas, nós vimos o surgimento de povoados, vilas e cidades. Bem, nós vimos que os povoados começavam com poucas pessoas, poucas casas, depois ia crescendo, mais pessoas iam morando lá, mais casas iam sendo construídas, né? Comércio ia surgindo, né? Necessidade de comprar, de vender. E aí ela ia ganhar agora o nome de vila. Mas para ela ganhar esse nome de vila, passar a ser uma vila, o governo dava a ela uma administração pública. Então ela ganhava três elementos importantes, que era uma Câmara Municipal, onde ficavam os governantes, né? E na parte de baixo dessa Câmara, uma cadeia. E a terceira coisa que essa vila ganhava era um pelourinho, né? onde ficava bem no meio da vila, onde os escravizados eram castigados, lembra disso? E também as leis novas eram presas ali para que todo mundo pudesse ver e conhecer as leis novas. Bem, conforme essa vila ia crescendo mais ainda, o governo de Portugal dava a ela um título, fazia uma homenagem a ela, dando o título de cidade. E era assim que se formava uma cidade. Começava como povoado, depois ela virava uma vila e depois virava uma cidade, certo? Bem, e nós estudamos o surgimento de duas grandes cidades, que foi São Vicente e Olinda. Elas se tornaram grandes centros urbanos. E uma curiosidade sobre elas e sobre outras vilas que surgiram, outras cidades, é que elas eram começavam, né, a ser construídas próximas ao litoral. Isso era muito importante, por um motivo muito interessante, tá, que nós vamos ver. O litoral brasileiro e a produção de açúcar para Portugal. Vocês se lembram que quando surgiu a primeira vila, a Vila de São Vicente, os portugueses começaram a plantar cana para fim de fazer o açúcar. Lembram disso? Bem, então os escravizados plantavam a cana, colhiam a cana, olha aí as imagens, colhiam a cana, levavam para os engenhos e lá dentro dos engenhos eles moíam a cana e saía um líquido que hoje a gente sabe que é o caldo de cana que a gente tanto gosta, né? Eu pelo menos gosto muito. Então, é desse caldo de cana, desse caldo se fazia o açúcar. Só que esse açúcar não ficava aqui no Brasil, eles mandavam para Portugal. E como que eles mandavam para Portugal? Era pelos navios. Bem, esses navios ficam aonde? Ficam no mar, né? Exatamente. Então, eles ficavam ancorados no lugar que a gente chama de porto, né? São os portos, os lugares onde os navios ficam, e aí vai abastecendo esse navio e dali eles vão para vários lugares. Então, esse açúcar que era produzido aqui no Brasil, eles levavam para os portos, para os navios, e aí dali seguia para Portugal. Por isso a importância deles começarem os povoados em torno ali do litoral, porque ficava muito mais prático, muito fácil de transportar o açúcar até os navios. Os portos, eles são muito importantes até os dias de hoje, tá? E eu trouxe para vocês a imagem do Porto de Vitória. Olha que interessante, né? Daqui saem, chegam muitas mercadorias de vários tipos, né? Desde alimentos até produtos eletrônicos, são vários. Então, tem portos espalhados por todo o Brasil e várias cidades começaram em torno desses portos, né? Para facilitar a vida daqueles que produziam algum tipo de alimento, né? Para serem transportados. Não é legal isso? Além dos portos, uma outra construção muito importante deu origem a povoados aqui no Brasil, que foram os fortes militares ou as fortalezas militares. Mas o que são fortalezas e fortes? E para que eles serviam? Bem, as fortalezas eram construções
que eram feitas para quê? Para que os militares pudessem proteger o Brasil de ataques inimigos, de países inimigos. Então, eram construções aí, como a gente pode olhar aí na nossa apostila, construções feitas no litoral, porque dali os militares conseguiam ver se qualquer navio chegasse, se fosse um navio inimigo, eles estavam prontos para defender as terras brasileiras, certo? Então, olha, primeira característica que a gente vê aí nesses fortes é que ele é perto do litoral, ele é um pouco mais alto para poder enxergar melhor todo o litoral, tem muros altos e largos, né, para os militares ficarem bem protegidos, e tem armas de fogo, canhões, né, para um possível ataque que eles pudessem se defender e também atacar, certo? Então vamos ler aí quais fortes são esses, os nomes deles, de que épocas foram criados e que cidades eles originaram. Vamos lá. O Forte dos Reis Magos começou a ser construído em 1598 e deu origem ao atual município de Natal, no Rio Grande do Norte, viu? Interessante. E o segundo? O segundo é o Forte do Presépio, também conhecido como Forte do Castelo. Foi construído em 1616 e deu origem à atual cidade de Belém, no estado de Pará. Viu? E o último é o Forte São Mateus, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu trouxe agora para vocês duas imagens do Forte São Mateus, né, que foi construído em 1610 lá no estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Bem, olha que interessante. Esse forte ele foi construído numa pequena ilha, né? Olha que interessante, de pedras. Ele é perto da praia, né? E olha a primeira imagem, a cidade lá atrás, como ela começou com um povoado, virou uma vila e cresceu, virou uma bela cidade, uma cidade turística, muitas pessoas vão lá visitar, para conhecer. E não só Cabo Frio, outras cidades cresceram, se desenvolveram em torno desse forte. Então, esse forte é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, certo? Eu trouxe também uma outra fortaleza, que é a Fortaleza de Santa Cruz. Em 1612 ela foi criada, ela foi construída. E ela fica lá no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. Olha que interessante, bonita, ela é grande, ela fica também no litoral, bem alta, né? Paredes, muros largos. E é muito interessante, eu vou contar um segredo para vocês. Eu já fui nesse forte, nessa fortaleza. Realmente é muito bonito. Se você tiver a oportunidade de conhecer alguma fortaleza, algum forte, em algum lugar que você for, não perca tempo. Vá, vai conhecer. É um passeio muito bonito pela história do nosso país. Bem, agora nós chegamos às nossas atividades. Mas antes de começar, vocês vão ler os textos, né? Nós temos alguns textos aí dessa parte que a gente conversou hoje. Você vai ler. Se você precisar, você vai assistir esse vídeo novamente e vai responder as perguntas, né? Aqui nessa página 249 nós temos duas perguntas interessantes. A número 2 é uma charada, você vai chamar um adulto para fazer com você, vai ler e vocês vão descobrir o nome dessa capital, ok? Nessa próxima página, nós temos a atividade número 1 e a atividade número 2 eu quero falar com vocês. Vocês vão responder as perguntas, é uma palavrinha e depois vocês vão colocar lá na atividade da cruzadinha na próxima página. Então, nessa página vocês vão colocar as respostas da atividade anterior. Vão fazer a número 3 e a número 4. Ok? Combinado? Vão ler com atenção. Qualquer dúvida já sabe, você pode nos acionar pelo e-mail, pelo WhatsApp, ok? Então, hoje nós ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.